Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica. Por Ana Mónica. Por Ana Mónica. Ana. Ana. Sim. Estamos a gravar. Ai, desculpa. Diz Ana Oliveira. Ana Oliveira. Já estamos a gravar? Estamos a gravar. Desculpa. Estava só a meditar um bocadinho. Então a Ana estava a meditar um bocadinho e estava no mundo à parte. Agora estou muito mais concentrada. Sentes-te mais calma? Sim. Ainda bem. Vamos começar a falar do livro. Vamos, sim. Ou queres Não, eu não quero meditar. acompanhar-me um bocadinho? Não? Não sou muito de meditações. Não? Não. Vamos começar. Acho que podia fazer-te bem. Relaxar. Estás a insinuar alguma coisa? Não. Pronto, obrigada. Vamos à nossa sessão de relaxo, então. Certo, vamos focar-nos. Olá a todos. Peço desculpa, então, por esta distração. Hoje vamos falar, curiosamente, de um livro muito belo. Acho que posso dizer muito belo. Muito belo. Que é um Muito poema. atual. É um poema indiano chamado Siddhartha, de Hermann Hesse. E é mesmo um livro muito belo. Gostaste? Adorei. Foi a segunda vez que eu li este livro. Sim, tu já o tinhas Sim. recomendado e acho que houve até um episódio... Foi no episódio do Murakami que eles abordaram Hermann Hesse e nós ficámos Exatamente. com o Sim. Siddhartha lá, Sim. na ideia. E curiosamente, eu gostei tanto ou mais do que quando li a primeira vez. Sim, é mesmo muito bonito. É, e consegues tirar... eu acho que é um livro muito atual. Consegues... é a história de um rapaz... Deixa-me só acrescentar, este livro foi um Nobel da Literatura em 1946. E em que ano foi escrito? Isto para mim ainda é o mais impactante. O livro foi escrito em 1922. 22. E é mais uma obra que nós conseguimos adaptar ao mundo atual. Sim. Para mim isto ainda é mais belo. Eu acho que o que eu mais retiro deste livro, que eu nunca me esqueci mesmo quando li a primeira vez, foi o ato da reflexão, da contemplação, o rio, já vamos desenvolver, mas nunca me esqueci destas fases. A beleza do rio, a tranquilidade do rio, a mensagem do rio, tudo aqui. E acho que tudo gira à volta da busca pela sabedoria. Sim. E a busca do próprio eu, não é? Certo. Do nosso eu. Sim. E acho que é o essencial mesmo neste livro. Então esta personagem decide abdicar de uma vida de luxo e ir à descoberta do mundo e de si mesmo. Se bem que ele dizia-se, ele era adorado no seu meio, no seu ciclo familiar, mas ele era infeliz, não é? Sim, ele nunca demonstrou ser uma pessoa muito feliz. E Porque talvez tinha por sempre isso aquela curiosidade de conhecer o o mundo. mundo fora daquele... Do mundo onde estava inserido. Sim. Ele queria conhecer mais. Sim, Eu acho que o livro acaba por ser uma metáfora personificada da própria vida. Porque tu tens a tua vida, não é? sim, Mas há sempre vezes que nos questionamos quem somos e o que estamos aqui a fazer, não é? sim, Acho que há em fases menos boas que todos nos questionamos sobre... sim. Todos nos debatemos por esta questão. E o Siddhartha conseguiu... Foi um bocadinho a forma dele se testar a si próprio, de ir à Exatamente. descoberta do seu eu. Exatamente. De passar dificuldades. Sim, Porque ele passou bastantes dificuldades. Mas também teve momentos de prazer. sim. E de grande descoberta. De Mas- grande E de sabedoria. perda ao mesmo tempo, não é? Também. Porque essa descoberta do luxo, do prazer, Exato. desse outro meio diferente do que ao que ele estava habituado, fez com que ele se fosse perdendo, Sim, sim. perdeu os valores que Tinha tinha até iniciais, então, até antes de exatamente. ir para esse grande meio, e perdeu esses valores que tinha. Ele costumava dizer que só sabia pensar, esperar e jejuar. E que houve uma altura que ele conta, quando foi à procura de trabalho com um mercador, ele perguntou-lhe: o que é que tu sabes fazer? E ele Ele dizia: responde.
sei pensar, esperar e jejuar. Ele jejuar. Jejuar. Mas para que é que te interessa Para quê? jejuar? Porque ele, ao jejuar, controlava a fome, não é? Não tinha fome. E Conseguia esse- controlar quando queria ter fome. Sim. E até isso foi algo que ele perdeu. Sim. Porque ao se tornar, ao tornar a sua vida Luxuosa, Sim. ao viver perante os luxos, acabou por abdicar do jejuar. Perdeu-os, porque perdeu-os. não tinha E deixou de ser necessidade capaz, jejuar, porque depois, não é? quando precisou novamente de. Ou melhor, quando teve que passar pelo sacrifício, por perder tudo, já não sabia passar Jejuar. fome. Já não sabia. Sabes que acho que é importante referir que ele inicia a viagem com um amigo e depois Sim. segue sozinho. Nesta viagem depois encontra personagens que o ajudam no seu autoconhecimento. Eu acho que aqui o Siddhartha procura o equilíbrio e é nesta procura que ele vive e segue a sua vida até se tornar um ser iluminado, independente e cheio de sabedoria. Sim. Facilmente o livro todo pode ser transportado para a realidade atual. É, sim. Até porque isto, no fundo, foi uma lição, não é? Que ele aprendeu. No fundo, toda a gente passa na vida, de uma forma ou de outra, cais sempre e aprendes com... Com os teus próprios erros. Sim, com os não teus é? próprios Exatamente. erros, sim. E nunca podes ter não podes dar nada como garantido. Exato. E acho que aqui o Siddhartha é o exemplo desta frase. Chegamos aqui a um ponto em que ele se debate com conflitos interiores quando passa de filho e se torna pai. Sim. Parece que a história se repetiu, não é? Porque Sim. ele próprio, ao início, saiu de casa, deixou a sua família. Deixou a família e ele dava-se bem com a mãe, dava-se bem com o pai, mas quis ir embora. Sim. Ele não deu grandes justificações. Sim. E os pais ficaram, coitadinhos, não é? O que é que nós fizemos para tu te ires embora? Sim. E depois foi a reversão da moeda. Sim. Porque apercebe-se da dificuldade de não querer deixar ir o filho. Nunca pensou que o pai tinha sentido na altura em que ele próprio partiu à descoberta. Então acho que isto também é bastante importante mencionar. Ele soube o que é que o pai passou, ou o que é que os seus pais passaram quando ele quis ir embora, quando ele quis sair de casa. Ele soube, sofreu na pele, se calhar de uma forma até um bocadinho mais agressiva, não é? Sim. Aquilo que o filho lhe fez do que ele próprio Sim, tinha feito embora ao pai, aqui não é? também, sem fazer grandes spoilers do livro, ele também não acompanhou o crescimento do filho. Sim. Ele aqui conhece o filho já, não era adulto, mas já era jovem. Sim, até porque resultou de uma paixão quando ele estava nesse mundo Luxuoso, exatamente. não é? Que ele nem sequer sabia que tinha um filho. E foi quando ele decidiu sair outra vez, partir à descoberta. Sim. Portanto, ele aqui, aquela fase, não houve grande afeição com o filho. Portanto, e mesmo assim sentiu isto que o pai sentiu quando ele partiu à descoberta. Há elementos muito bonitos no livro, nomeadamente aquela questão do rio que eu estava a falar. E porquê que é o simbolismo da tranquilidade. Há um elemento aqui nesta história que é o barqueiro. Sim. E eu acho que o barqueiro, queria falar deste ponto, era muito bom, ainda antes do rio, não é? Porque o rio aqui tem um efeito muito mágico, muito... Não é mágico, é... E é engraçado referir também que o barqueiro aparece 2 vezes na narrativa. Aparece logo ao início, quando ele parte à descoberta, e aparece depois, passados muitos anos. E é quem o recebe. E é quem fica com quando ele é pobre. Sim. E é quem fica volta, com ele até ao final, não é? O Siddhartha fica com o barqueiro. É a companhia dele, torna-se o amigo verdadeiro dele, não é? E este barqueiro, era isso que eu ia dizer, este barqueiro era era muito bom ouvinte. Sim. E eu acho que isso é algo de realçar em toda a história, porque ele podia-se ter perdido. Sim. Ele podia-se ter perdido mais ainda. Ele perdeu-se no mundo do luxo, não é? Começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, começou ao ponto de ter os seus próprios empregados, dele próprio. Eu acho que ele deixou de ter noção de quem era enquanto pessoa. Sim. Portanto, eu acho que tanto nesta história como em qualquer percurso da nossa vida que nós estejamos menos bem ou de cabeça perdida ou ter um bom ouvinte é essencial. É essencial. Basta não falar. É aquela cápsula, não é? Sim. E este barqueiro tinha muito isso. Sim. Aliás, o próprio Siddhartha aborda isso.
Ele não questionava, ele Ele não... só ouvia. Sim, só ouvia. Não fazia Só ouvia. perguntas, não o julgava, nada, só ouvia. Mas nem sempre isso acontece. Não, porque geralmente quando nós estamos. Independentemente se tu agiste bem ou mal, As pessoas dão sempre um quem julgamento. esteja a ouvir está Julga-te a dar a sempre. sua opinião, não é? Sim. E aqui achei interessante porque ele só ouvia. Certo, e às vezes nós não precisamos que nos deem a opinião. Sim. Nós só precisamos que nos ouçam. Sim, E aquilo, o papel do barqueiro é muito importante. sim, Deveriam haver mais barqueiros nesta vida. sim. E depois temos um segundo ouvinte, maior ainda, não é? Que é o rio. Que era o Rio. Mas mais do que ouvinte, O rio ensinava. o Rio ensinava e dava respostas, não é? Sim, engraçado. Por isso é que tudo isto transmite muito um refúgio. Quando tu queres estar contigo próprio, quando tu queres refletir e queres ir, ou não só, mesmo no dia a dia, paras num sítio tranquilo, Parece que até relaxas, obtens as respostas encontras-te, para não as é? procuras. Pensas para ti Exatamente. própria, obtens as tuas respostas. É um bocadinho isso que acontece. É. Por isso é que é tão belo este livro. Eu tenho aqui uma frase que gostei muito, que é: a tua alma é o mundo inteiro. A tua alma é o mundo inteiro. E é mesmo. É mesmo. Achei É muito mesmo, com bonita várias esta frase. vivências, umas fases melhores, outras podem não ter sido tão boas, mas é uma vida inteira. Acho que tudo é colocado para se dar-te em último plano, à exceção da descoberta de lidar com ele próprio. Uhum. Porque eu penso que ele... Eu penso não, tenho a certeza, depois de ler o livro, que ele é o... Ele não se conhece ele próprio. Nem os seus limites, não se conhece enquanto pessoa. O que o levou também a fazer esta viagem. Basicamente, este livro é uma busca do significado da vida. Do significado e muito de reflexão. Sim, que é essencial conhecer quem somos e o que fazemos neste mundo. Por acaso, não conhecia. Foi a primeira obra de Hermann Hesse que li e fiquei muito... Conquistada? Conquistou-me, sim. Ok, boa. Conquistou-me, gostei imenso. É uma escrita muito cativante. Consegues notar às vezes até uma prosa quase poética nas descrições que ele faz. É muito bonito. É um livro que sugiro a toda a gente. Eu acho que já tinha comentado isto da outra vez que falámos sobre este livro, que eu já ofereci este livro algumas vezes. Eu própria, quando o li, ele tinha-me sido emprestado. Sim. E desta vez, para o voltar a ler, Foste pedi-lo emprestado. não, neste caso fui requisitá-lo à Biblioteca Municipal. Portanto, este era outro ponto que também queríamos falar. Porque eu já o tinha lido porque me o emprestaram, eu já o ofereci mais do que uma vez em edições todas diferentes, curiosamente, porque é um livro pequeno, mas é muito bonito, é fácil de ler e sabe bem. E acho que ficamos sempre com o coração confortável, não é? Porque é uma leitura muito prazerosa. Sim. É uma leitura leve, é uma leitura cativante e acabas de ler e ficas sempre com aquela sensação de que foi mais um livro que te acrescentou. Sim, também acho. E por isso eu queria referir essa parte, não só desta questão de requisitar livros na biblioteca. Em qualquer ponto do país tu podes fazer isto. Não tens que comprar livros, gastar dinheiro. Ainda por cima eu já o tinha lido. E outra sugestão também que te falaram recentemente foi a questão dos audiobooks. Exatamente. Para mim não funciona, porque tem que ter a magia do livro. Sim, eu tenho que agarrar no livro, eu também. Tenho que folhear as páginas e tenho que cheirar o livro. Eu também, sim. Para mim ouvir é música. Eu já li, mesmo em aplicações no telemóvel, li, mas cansei-me rapidamente. Não só porque estás num ecrã, não é? Certo. Mas não é igual. Não tens o livro, não tens aquele cheiro, não tens as folhas. Para mim não faz sentido, mas pode fazer sentido para outras pessoas, não é? Sim, e, por exemplo, eu conheço pessoas que não têm tempo para ler. E ouvem. E então ouvem, como ouvem muitos podcasts no Spotify. Sim. Para mim não resulta, mas... Por isso gostávamos de deixar aqui estas duas sugestões, não só dos audiobooks. Eu ainda vou deixar mais uma terceira sugestão. Eu comprei o livro, mas comprei-o em segunda mão. Sim. E foi uma super pechincha. Portanto, não sei ao certo quanto é que o livro custa, mas eu dei 3€ pelo livro. Portanto, não tínhamos que comprar sempre os livros em primeira mão. É verdade, sim.
Só nos basta ter o prazer da É leitura. verdade. Já viste, tu compraste em segunda mão, tanto eu que fui requisitar, não fazíamos ideia por quantas mãos este livro já Já passou, já passou, viste? e acho que isso ainda é o mais bonito de estares a ler um livro em segunda mão, a Sim, um livro requisitado, sim. porque este livro já teve outras histórias, não é? Uhum. Já foi folheado Sim. por outras pessoas. Exatamente. Por acaso acho imensa piada a isso. Alguém utilizou uma frase recentemente, num dos episódios que falámos sobre Sim. isso, em que alguém dizia que acrescentamos personalidade ao livro. E acrescentamos. É giro. E acrescentamos, porque este livro foi lido por mim, e agora vai ficar parado na minha estante, não é? Mas vou emprestá-lo, Sim. portanto vai passar por outras mãos. Sim. E assim sucessivamente. Há uma ouvinte, uma pelo menos, porque como eu disse, já ofereci mais do que uma vez, há uma ouvinte que até à data ainda não o tinha lido, eu já lhe ofereci há algum tempo, Jura? mas a pessoa nunca tem tempo para ler. E sei que lhe pegou uma vez nas férias de verão e recentemente eu perguntei-lhe, olha, aquele livro que eu te ofereci, já o leste? Eu sei que comecei, mas acho que não acabei. Queria falar ainda de outra coisa, Diz. que é o quanto as ações dos adultos refletem nas crianças ou nos filhos. Totalmente. Porque nós aqui tínhamos um filho, eu não sei se ele apareceu com 11, 12 anos, Sim. Sim, 11 ou 12 anos. Sim. e ele era revoltado contra o pai, e não, tanto que se foi embora, não é? Estamos a contar o livro Não faz mal. completamente. Não Mas faz quem mal. não quiser, não ouve. Pausa. Exatamente. Vai ler primeiro e depois volta. Faça aqui uma pausa e depois continua. Mas eu acho que isso é relevante, porque aquilo. Porque criou-se uma criança revoltada. Sim. Uma criança mimada. Porque a mãe, Dava para tudo, compensar, não é? né, esta Ele falta... vivia nesse mundo Sim. luxuoso. E quando lhe foi... Porque depois aconteceu algo à mãe, não vamos referir o quê. E quando ele ficou com o pai, o mundo em que o pai vivia era completamente diferente. Sim. Porque o pai morava com o barqueiro. Sim. E uma vida completamente humilde, em que tinham que trabalhar, Sim. em que tinham que fazer pela vida, não é? Porque as coisas não apareciam como ele vivia com a mãe. Sim. E, Ana, eu talvez pense que o filho partiu à descoberta por esta situação. Eu acho que ele quis voltar para o meio onde estava habituado com a mãe. Porque é muito difícil tu, durante muitos anos, estares habituado a um certo estilo de vida e do nada é que deixas de ter esse estilo de vida e deixas de conviver com as pessoas E depois que não convivias deixa de ser anteriormente, uma criança, não é? E é uma não criança é, E não é de um momento para o outro que compreende o meio em que o pai vivia, não é? Exato. E aceita. E ele nem sequer conhecia o pai, não é? Sim, sim, sim. Eu não desconhecido Sim, para ele. para ele, sim. Era um Tanto de pai para filho como de filho para pai. Exatamente. Portanto, também não foi fácil para aquela criança. Sim. Não vamos culpar a criança, porque para a criança Claro, também não foi sim. fácil. Mas acho que era nesse sentido de todos nós vivemos em comunidade e as nossas ações são espelhadas Tudo se nos mais reflete. pequenos, não é? Sim, tudo se reflete. Portanto, acho que todos temos que ter consciência, sejamos pais ou não, que os mais pequenos fazem aquilo que vêm os mais crescidos Sim. fazerem. Eu costumo Portanto, dizer que as crianças são como esponjas, sim, que absorvem tudo. Sim, sim, Tudo. Portanto, é preciso ter sempre muito cuidado. sim. E Pronto, é assim, queria terminar dizendo mais uma vez que gostei muito deste livro, que acho que é um livro mesmo que transmite paz e é um livro serenidade. belo. É mesmo belo. Sim. É mesmo belo. É belo, sim. Eu também termino o episódio a dizer que o livro é belo e que gostei imenso do livro. Portanto, estamos em sintonia. acordo, sim. Estamos em sintonia, sim. Portanto, gostámos muito desta conversa. Sim. Foi muito produtiva. Como é sempre, aliás. Sim, espero que vocês também tenham gostado. Queremos saber as vossas opiniões, se já leram o livro, se ficaram entusiasmados para ler o livro. E não se esqueçam, requisitem na biblioteca mais próxima, comprem livros usados, até nas sim. feiras de colecionismo, Exatamente. em aplicações e peçam emprestado. Sim, nós vivemos Sim, de empréstimos. Empréstimos, requisições. Nós vivemos de empréstimos literários. Literários, sim, não económicos. Portanto, sigam-nos no Spotify, No Instagram,
no YouTube. Subscrevam os canais e continuem a acompanhar-nos. Deixem-nos sugestões. Partilhem com os vossos amigos. Partilhem muito Temos gostado muito das vossas interações, dos vossos feedbacks. Sim. É bom para nós porque sentimos que Estamos a chegar. estamos a chegar às pessoas que se identificam. A ir pelo menos por um caminho certo. Sim. E antes de terminar, queres continuar a meditar? Queres que eu faça o fecho? Tu gostavas de meditar comigo? Não. Relaxamos só um bocadinho, descontraímos um bocadinho. Eu faço o fecho, não? Podes continuar a meditar. Ok, então terminamos as duas, está bem? Senão não me consigo concentrar, sou só eu. Não... Há pouco é que tu estavas tão entranhada nas tuas organizações que eu aproveitei ali um bocadinho e peço desculpa por isso, por este início. Desculpa. Mas acho que se justifica. E acho que, já agora, queria acrescentar que a meditação pode ser muito, muito poderosa e acho que podiam experimentar. Fica a sugestão. Fica a sugestão. Obrigada. Obrigada. Até à Continuem a próxima. acompanhar-nos. Um beijinho. Beijinhos.